nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Toma o seu lugar, querido. Nessa noite, amados, eu quero falar de um tema desse mês, né? Quando eu me esforço, quando eu carrego a minha vida de esforço, quando eu me esforço, determina a minha vitória. Amém, igreja? Quando eu coloco a minha vida em força, como nós lemos ali em Neemias, nós vamos ver agora um pouco sobre a vida de Eliseu. Quando eu me esforço diante das batalhas, diante das lutas, diante dos desafios. O primeiro desafio que eu quero falar sobre a vida de Eliseu, ali no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, nós vemos ali, nós não vamos enfatizar nesse texto, mas só para discorrer um pouco da história, nós vamos ver ali Eliseu colocando a sua vida diante de uma palavra, daquele comandante, daquele homem que estava ali para receber uma cura. Um homem aparentemente bom. Esse Naamã era um homem considerado um bom homem, ele tinha uma boa condição, mas ele não era do povo de Deus. Ele era uma pessoa totalmente fora ali do conceito da palavra, do conceito do povo de Israel. Porém, aquela criança, aquela jovem que trabalhava ali na casa dessa família, que era ali uma pessoa do povo de Deus, que era do povo de Israel, falou assim: se você estivesse lá na minha terra, lá na minha nação, e conversasse com um homem, esse homem lhe daria a cura, e moveria o sobrenatural sobre a sua vida. E ele realmente sai disposto a fazer isso, chega diante daquele reino, e naquela época, ali naquele momento, ainda não havia ali uma guerra imensa naquele momento, havia uma certa cordialidade. Então, aquele rei recebe aquela carta daquele comandante. Porém, queridos, aquele rei fala para si próprio. Ele fala assim: agora quer que eu faça algo sobre a vida desse homem. Eles estão querendo tentar nos destruir. Por quê? Porque eles estavam olhando com os olhos naturais. Mas quando o profeta fica sabendo dessa situação, ele fala assim: não, manda vir até mim. Vamos fazer o seguinte, você vai se banhar nesse Rio Jordão. Você vai lá se banhar 7 vezes. E na 7ª vez essa lepra vai sair da sua vida. E de fato, Naamã fala: poxa vida, lá na minha cidade, na minha terra, tem tantos rios limpos, e chega aqui esse rio totalmente sujo. Mas os empregados de Naamã, os súditos deles ali, estavam ali: Senhor, o Senhor chegou até aqui, o que custa fazer o que o profeta está falando? E essa é a pergunta, querido, quando nós temos um desafio no nosso coração: o que custa para você? Porque Jesus já morreu na cruz do Calvário por amor à tua vida. O que custa para você nessa noite? O que custa esse desespero que você tem passado? O que custa, querido, essa dor que você tem sentido? O que custa esses dias de lágrima? Esses dias de desabafo, muitas vezes, de desanimado, de ofendido, de entristecido, de largado, de deixado de lado, injustiçado. O que custa para você? Você já chegou até aqui. Você já está diante da presença do rei, diante do homem que pode mudar a tua história. Aquele súdito, aqueles homens estavam falando isso para Naamã. E olha que na sua posição ele poderia matar aqueles homens, poderia ferir aqueles homens até a morte. Quem são vocês para falar dessa forma comigo? Esse sentir, querido, muitas vezes até ali, desafiado. Mas não, Naamã estava sendo desafiado por aquelas palavras, estava sendo desafiado por aquela atitude daqueles homens. Sabe de onde vem a vitória da nossa vida? Das coisas mais pequenas e mais minúsculas, daquilo que nós não estamos enxergando, talvez seja partículas dentro de nós.
sejam coisas que nós não estamos vendo, mas Deus está provendo algo e mostrando o caminho para nós. Até nas dificuldades, Deus quer falar conosco. Deus quer mostrar para nós uma situação, quer mostrar para nós uma forma, quer mostrar maneira. E queridos, às vezes nós não estamos enxergando. Está do tamanho do elefante na nossa frente. E nós estamos tratando como se fosse um grão de mostarda. Nós não estamos vendo, não estamos conseguindo visualizar, mas aquele homem, Naamã, teve que enxergar algo. Será que você pode enxergar esse algo nessa noite quando você é desafiado? Será que você pode olhar com os olhos espirituais? Queridos, aquele homem nem espiritual era. Mas diante daquela palavra, o homem de Deus está falando. Quando a Bíblia diz, quando a palavra declara, quando o Senhor Jesus já deixou escrito, algo de Deus está vindo sobre a nossa vida. Algo de Deus, aquele Naamã, ele não estava olhando somente para a coisa natural. Não era um curandeiro. Não era um médico. Não era uma pessoa simples, mas ele era o homem de Deus. Algo vinha da parte do céu a favor da vida daquele homem. E ele toma aquela decisão pelo desafio. Querido, o desafio mexe com o nosso coração, com o nosso brio. Mexe com a nossa vida. Todo desafio mexe dentro de nós. E quando nós não queremos ouvir, simplesmente passa por nós. Porque nós não estamos atentos à voz da presença de Deus sobre a nossa vida, mas cada detalhe Deus está falando. Cada momento da nossa vida, Deus está expondo algo dentro do nosso coração. Está mostrando, sejam as coisas boas, sejam as ruins. Às vezes nós olhamos pela nossa força, por aquilo que nós estamos fortificados, e eu te pergunto, que fortaleza é essa que você tem se fortalecido? É contra Deus? É contra a palavra? É contra as coisas de Deus? Porque alguém falou, porque alguém disse, e você simplesmente resiste. Mas a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo, e ele fugirá da nossa vida. Mas também, se nós resistirmos o Espírito Santo, a palavra resistência é algo forte, querido. Já bateu num ferro? É uma resistência aquele material. Ela volta para trás. Então, quando nós estamos fortalecidos, querido, diante da presença do Senhor, e por isso o Senhor Jesus é a nossa rocha, Ele fala sobre a nossa vida de algo mais poderoso do que qualquer outra coisa. Fala sobre rocha. Fala sobre algo fundamentado, uma casa bem edificada. Ele fala para você não fazer a casa na areia. Ele fala para você fazer a casa na rocha. Aonde há firmeza, aonde há resistência. E o diabo sabe disso. E ele coloca controvérsia dentro do nosso coração, como estava colocando na vida de Naamã. Esse rio é sujo. Quantas vezes nós entramos diante dos desafios com essa palavra dentro do nosso coração? Eu não caminho por quê? Porque é ruim esse lugar, porque está ruim desse jeito, porque está ruim dessa forma, porque o cara não sai do meu pé, porque o cara está falando, você viu o que ele disse, você viu o que ele falou? E tudo estava certo, porém a resistência estava dentro do coração da pessoa. Estava batendo na resistência e indo embora. Sabe, amados, Jesus tratou todos com amor, de uma maneira poderosa. Jesus falou até para aquele jovem rico: você quer me seguir? Porque ele vai até Jesus e fala assim: Senhor, posso te seguir? Ele pode, mas deixa eu falar algo com você, na coisa natural, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. A palavra diz que aquele jovem se entristeceu, porque aquilo
era o calcanhar, verdadeiramente na sua vida há uma resistência. Quando nós não somos espirituais, nós queremos fazer algo, querido, mas queremos fazer na nossa condição. Nós queremos ter aquela atitude da forma que nós pensamos, não naquilo que Deus está fazendo. E se nós não nos esforçarmos nesta terra, nós viveremos as coisas mais primícias, precárias, só pelo começo. É tudo superficial, a gente não consegue mergulhar em águas profundas. É só o começo da nossa vida, mas o nosso coração não está preso verdadeiramente a se esforçar, perseverar, ser resiliente diante das causas, diante das lutas. Paramos, desistimos, falamos, não, é assim mesmo, vai ser dessa forma. Não, nós temos que vencer o poder do maligno. Nós temos que vencer as obras das trevas. Estamos falando de um homem ímpio, de um homem que não caminhava com Deus, mas através daquela palavra ele começou a caminhar, até a sua vitória, querido. Mas ele, infelizmente, diante do seu reino, a própria mensagem diz que ele não poderia seguir a esse Deus. Ele até reconhecia, mas ele não poderia, porque o seu rei não ia deixar de servir os deuses daquele rei. Sabe, amados, existem desafios dentro de nós que pode mover o nosso coração e pode trabalhar na nossa vida. Existem situações que Deus está comprovando dentro de nós muitas vezes. Existem situações de deuses que nós verdadeiramente não reconhecemos, mas colocamos como Deus. Talvez é a desculpa. Eu não sei qual é o nome do teu Deus, mas tem Deus com nome de desculpa, tem Deus com nome de desânimo. São deuses pagãos. São deuses, querido, que nós falamos para nós mesmos: ah, eu sou coitadinho, ninguém me ama, ninguém me entende. Sabe, amado, os melhores professores são aqueles que amam. Amém? Os melhores professores da nossa vida é aquele que pegava no nosso pé e continua pegando. São os melhores. Porque aquele que deixava a bagunça, todos nós aqui entramos numa sala de aula, aquele que deixava a bagunça rolar na sala de aula, era aquele que menos amava. Ele ia lá e falava: você quer bagunçar? Bagunça mesmo, aleluia, tem problema não. Mas aquele que fazia da classe, da sala de aula, um exército, queridos, na minha época, até a 4ª série eu estudei com uma japonesa, brava, mas pensa uma mulher brava. Todo mundo da escola odiava aquela professora. Podia, você é aluno de quem? Ah, da professora. Misericórdia nada, é só palavrão, aleluia, né? Mas misericórdia, aquela lá não dá. Ou mulher brava, ou mulher ruim, ou mulher... Mas se perguntar para os 40 alunos que ela tinha em sala de aula: como que é a tua professora? É a melhor pessoa que eu conheço. Ela é ruim para os outros, porque não caminhava com ela, não conhecia ela. Ela era aquela que sentava todo mundo. Se ela tinha que dar uma bala, ela dava para os 40. Se ela trazia um bolo, ela partia o bolo em 40 pedaços. Se ela tinha que ensinar, ela passava nas 40 cadeiras. Se a gente levantasse a mão, com muita educação na época, e falava assim: professora, não entendi, ela ia até nós e ajudava. Mas quando nós saímos da sala, era tudo fila indiana. E criança faz bagunça, né? Aleluia, né? Tem uns que é mais espivitado ainda, faz bagunça, né? Então, a gente fazia bagunça. Mas ela falava assim: shh! Todo mundo parava já, né? Já sabia que ela ia ficar brava, já sabia que ela ia brigar. Mas para todo mundo da escola, aquela professora não prestava. Mas para os 40 alunos que ela tinha em sala de aula, todo mundo amava. Vou lembrar daquela professora o resto da minha vida.
E pensa, querido, na época podia, né? Hoje não pode mais, né? Ela batia na mesa e falava, quando a gente não fazia a tarefa direito, ela batia na mesa e falava, infeliz! Bem brava mesmo, sabe aquele samurai? Já dava aquele, né? Ou não fazia lição, mas ela foi a melhor professora. Por que, querido, eu quero demonstrar isso? Porque às vezes nós só queremos as coisinhas boas, sabe aquela coisa tudo, não, você me trata bem, com amor, e amor não é isso, querido. O amor respaldado com a negligência não é amor. Você não ama uma pessoa porque está deixando ela fazer. Ah, teu filho está fazendo a coisa errada, você está achando que está amando, mas quando ele ficar velho, talvez você será o próximo a chorar ali, diante da situação. Infelizmente. Isso não é amor. Amor, querido, é disciplinar, é caminhar, é conhecer. Ele pode falar assim, ah, mas meu pai. Queridos, eu posso dizer para você, depois dos 30 anos de idade que você tem, você vai olhar para trás e vai falar assim, obrigado, pai, porque o Senhor foi duro comigo. É verdade ou não é? Essa é a maior realidade que existe muitas vezes. Obrigado, pai, porque o Senhor me trouxe palavras naquele dia que foi tão severo comigo, mas hoje eu reconheço no meu coração. Queridos, a força traz uma forma de resiliência dentro de nós. E nós conseguimos enxergar a obra de Deus na nossa vida. Sem esforço, sem se esforçar com as nossas limitações. Eu não estou falando aqui do trabalho, do labor ali. Do cavar a terra, do carregar tijolo, do carregar coisa pesada. Não, estou falando da obra da nossa vida. Do labor que é mais pesado do que essas coisas, porque essas coisas físicas, deitou, descansou o que tem ali, no dia seguinte você está renovado, mas a tua mente, a tua vida espiritual, ela só se renova com a presença do Senhor na sua vida, porque quando você está aflito, nas mãos do diabo, a tua vida, querido, é atormentada dia e noite. O diabo assola, o diabo traz medo, o diabo traz opressão, o diabo tira a tua vida do que é estável e te traz uma certa estabilidade, ele tira você do propósito, ele te traz um cansaço excessivo, porque o diabo ele sabe como manipular as coisas. Mas quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós temos a paz, nós temos a bondade do Senhor sobre a nossa vida, nós temos a longanimidade sobre a nossa vida, nós temos o domínio próprio da nossa vida, e nós declaramos, Senhor, Tu és Deus sobre a nossa vida. O diabo não pode contra aqueles que são eleitos do Senhor, ele não tem poder. E como nós nos alimentamos, querido? Quando nós apresentamos a nossa vida diante dEle, quando nós dependemos dEle, quando o nosso coração depende dEle, quando a nossa vida está entregue verdadeiramente diante da sua presença. Quando o rei Joás, lá em 2 Reis, ainda falando sobre a vida de Eliseu ainda, no capítulo 13, o rei Joás, ele tem ali uma trajetória na sua vida agora, e ele sabe que Eliseu está prestes ali com uma enfermidade muito grave, no versículo 14, a palavra diz ali, vamos discorrer um pouco o texto, dizendo assim, estando Eliseu padecendo de enfermidade, de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e cavaleiros. Na NVI, se puder colocar, mostra de uma maneira diferente, esse versículo 15, não, versículo 14 ainda, ele diz assim, ele se apoderou de todo o ouro, capítulo 13, irmão, está no 14, ele não se apoderou de nada, aleluia. Aí, ora Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo,
e curvado sobre ele, chorou gritando. Imagina, querido, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eu acho demais, querido, quando mostra essa forma. Você sabe que a Bíblia, ele traz algumas alegorias para demonstrar a fortaleza e aquilo que ele era. Falando sobre carros e cavaleiros, que ele estava falando sobre a força de um grande exército. Eliseu, mesmo no leito quase de sua morte, as pessoas olhavam para ele de uma maneira sobrenatural. Enxergavam coisas ali sobrenaturais sobre a vida daquele homem. Veja a grandeza de Deus, a força que era exercida, era só de olhar. A pessoa olha para você e fala assim: nossa, eu vejo você uma pessoa forte, hein? Você é magrinho, magrelo, né? Como diz o ditado, só tem orelha e nariz, aleluia. Mas a pessoa fala assim: nossa, como você é forte, mas não está olhando para a sua aparência. Está olhando como Samuel recebeu aquela palavra na vida de Davi. Samuel não olha para esses gigantes aí não. Está lá ainda para vir ainda. Aí vem Davi, aquele magrinho, pequenininho, falou: não olhe para a aparência, mas olhe para o coração. E ali Deus encontra verdadeiramente um rei. Ali era assim, querido, que Jeoás estava olhando ali, um homem poderoso, um homem forte, um homem que estava ali para fazer com que as coisas acontecessem. Versículo 15, diz assim: então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. Ele tomou um arco e flecha, e disse ao rei de Israel: reteze esse arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória ao Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Sabe, queridos, eu quero comparar a força da vitória com o que aquele rei estava fazendo ali. Ele chega, ele reconhece, ele sabe. Sabe, muitas vezes nós estamos dessa forma. Nós chegamos até aqui, nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós sabemos quem Ele é para nós. E às vezes nós estamos aqui e não conseguimos tomar posse da vitória sobre a nossa vida. Ele chega diante daquele homem, ele chora, ele grita, ele fala: meu pai, meu pai. Eliseu estava disposto a declarar sobre a vida dele algo maior, mais poderoso, uma unção sobrenatural, aquilo que ele poderia vencer. Porém, quando chega na hora de fazer, diga fazer. Querido, aqui é a fase do esforço, é fazer, é tomar o cumprimento da fé, é colocar o pé na água agora, ou bater o cajado na água. Agora é a fase da fé. Agora se eu creio, eu recebo, eu sou paralítico, não, mas toma o teu leite e anda. É igual os apóstolos na Porta Formosa, com uma mão, aquele coxo, aquele homem deu um salto e pulou, e entrou para dentro do templo pulando, cantando, louvando, porque tem a fase do esforço, mas tem a fase do fazer. E aquele rei estava ali à porta, junto, abre a janela, meu filho, olha para o oriente. Sabe o que Deus está falando conosco? Você está olhando só para o teu problema, meu filho. Você está olhando só para a tua situação, para o teu mundinho, para a tua casinha. Eu tenho mansões preparadas para a tua vida. Eu tenho todo um oriente para te dar.
Para de olhar para aquilo que é pequeno e começa a olhar para as coisas grandes de Deus. Deus tem algo maior para nós. Não está limitado em quatro paredes, está dentro de nós, dentro do nosso coração. E quando nós começamos a sonhar as coisas de Deus dentro de nós, algo sobrenatural acontece sobre as nossas vidas. O manifestar do Espírito Santo vem sobre nós. E nós começamos a caminhar de uma maneira diferente. Então ele fala: meu filho, retesa o arco. Fala sobre esforço. Eu não sei se você na brincadeira já pegou um arco desse para qualquer um que seja. Chega na tua casa, pega um bambu, coloca um varal, pega um pedaço do varal, aleluia, desmonta o varal da tua mãe ou da tua esposa. Pega um bambu, faz um arco. Aí, sei lá, pega uma varinha, alguma coisa e retesa ele para ver até onde ele vai, se não precisa de esforço para ficar segurando aquilo lá. Está falando sobre esforço, querido. Está falando até onde você quer alcançar a tua vitória. Sabe, amados, às vezes nós olhamos para a situação e falamos assim: não tenho condição, não tenho forma, não tenho maneira. Deus está te dando nessa noite, em nome de Jesus, sobre a sua vida. Não vai vir de você, daquilo que você tem, vai vir daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. O que você está passando é bem menor do que aquilo que Deus pode fazer sobre a sua vida, mas Ele quer fazer algo grande sobre a sua vida. Ele quer que você abra a janela. Por que Ele falou para abrir a janela, querido? Porque lá fora nós vemos as adversidades, nós vemos os problemas que enfrentamos. É diferente quando nós olhamos para o espelho. Quando você olha para o espelho, você encara a sua vida, a sua maneira, e fala: cara, você tem que mudar. Você tem que mudar de atitude, você tem que mudar de forma. Mas quando você abre a janela, você vê o Oriente, você vê aquilo que está lá fora. A palavra, querido, diz que o mundo é o que está lá fora. É o que está fora de nós, porque o que está dentro de nós é a igreja viva do Senhor. Aleluia! Mas o que está lá fora é o mundo. O mundo tem problema. O mundo é do maligno. As obras malditas estão lá fora. Então ele fala: meu filho, olha para fora. Enquanto você continuar olhando somente para a tua própria vida, você não vai enxergar o milagre de Deus na sua vida. Mas quando você olha para fora, porque, queridos, eu quis demonstrar a vida de Naamã, porque não é cura que liberta a pessoa. Ele vai continuar servindo outros deuses ainda. A cura não era o significado da sua vida total. A cura só era um significado para ele se sentir bem. Porque aquele homem com lepra, ele era desprezado. Agora, sem lepra, ele é um comandante, já tinha uma posição. Mas, querido, não se iluda com posições nessa terra. Se iluda com aquilo que Deus pode fazer sobre a sua vida. Às vezes, amados, nós somos e estamos diante do mundo, diante das situações, e a nossa vida tem um propósito nessa terra. A nossa vida muitas vezes é para cuidar dos nossos filhos, para levar ele no caminho certo, para conduzir ele para a maneira certa, para ele morar no céu. Às vezes é a condução dentro do nosso lar, junto com o nosso cônjuge. Deus nos colocou naquela família, não é? Não são coisas que para nós parecem ser pequenas, mas para Deus é grande. Não, cuida só desse, meu filho, só desse daí. Olha só para ele, se você conseguir cuidar desse daí, tá bom. Não adianta, querido, ser Davi, ganhou o mundo e perdeu a família. Também não adianta ser Noé, ganhou a família e perdeu o mundo. São dois extremos, querido. Quando nós deixamos de caminhar com aquilo que Deus tem colocado dentro do nosso coração, nós perdemos tudo. Porque não somos alimentados por aquilo que é poderoso, não conseguimos enxergar que lá fora, como 1 Pedro 5,8 diz, há um leão, há um devorador, há uma obra maldita, devorando, bramando, tentando acabar com as nossas vidas, mas ao nosso redor, diga ao nosso redor, estão os anjos do Senhor guardando e livrando as nossas vidas. Que ele tem um cumprimento da palavra, como João 10,10 que diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim, diga aleluia, eu vim para dar vida e vida em abundância. Olhe para fora,
Olhe para fora. Comece a enxergar as coisas grandes que Deus tem colocado na tua vida. Não tema. Não fique com medo. Está vivendo com medo, querido? Isso não é coisa de Deus, não. Isso é coisa do diabo. Eu tenho medo de falar algo, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo. Querido, continue errando, não tem problema. As pessoas vão achar que você é meio maluco mesmo, pode ficar tranquilo. Sabe por quê? Para o mundo, nós não somos pessoas normais mesmo. Porque nós cremos naquilo que nós não vemos. Por que você crê? Eu creio porque Deus é sobre a minha vida, eu creio porque creio, e aleluia. Glória a Deus. Não tem que ficar dando satisfação. Por que você crê? Crê porque Deus está contigo. Queridos, nós precisamos pegar essa flecha e golpear, se esforçar, estabelecer na nossa vida o poder da vitória. Deus é conosco e Ele pode mover o sobrenatural sobre as nossas vidas. Deus é conosco, nós precisamos nos esforçar. Eu tenho uma enfermidade, enfermidade tem nome, e o diabo conhece, e o diabo vai ser derrotado. Quem crê nisso? Vem, chora diante do altar, se esforce. Vem à frente. Mas eu tenho vergonha. Isso mesmo, é uma delas que você vai vencer nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho vergonha de estar em evidência. Isso mesmo, você vai vencer ela também, aleluia. Sabe, pecado tem nome, querido. Eu estou pecando, só eu sei, mas eu me arrependo. Vem diante do altar, confessa seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Se esforce. Não tem como viver a vitória, querido, parado, num lugar só, se fingindo de coitado. Ninguém é coitado aqui não. A igreja do Senhor não é coitada, amém? Às vezes você chega na casa da pessoa, você fala assim, está chorando? Amém, nós vamos chorar junto, mas você tem que mudar. Você tem que se fortalecer. Aí você sai da visita, e vamos pensar ali um cineminha aqui agora, um teatrinho, né? O pastor foi duro, hein? Poxa vida, meu, mas nem sabe o que eu estou falando. E eu lá na minha casa, sabe o que eu estou falando? Quem tem que ser derrotado é o diabo, não é a pessoa. Amém? Porque o dia que ela entender que ela não é o diabo, ela precisa entender isso. Quem é o derrotado é o diabo, não é a pessoa. O dia que ela entender que ela não é o derrotado, aí ela vai viver a vitória do Senhor sobre a sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque nós ficamos tentando achar justificativa dos nossos erros, dos nossos abandonos, das nossas causas, das nossas insatisfações, daquilo que nós não nos esforçamos, não fazemos, mas queremos. Você já viu aquele que já passou pela enfermidade, ficou hospitalizado lá, sei lá, uma semana, ninguém foi visitar ele, aí ele volta e fala assim, puxa vida, ninguém foi me visitar. Mas você nunca fez a pergunta, né? Você ia visitar os outros quando estava enfermo? A pessoa engole grosso. Talvez ela nunca foi. Ela quer aquilo que ela nunca fez. Não se esforça. Não tem vontade de se esforçar para as coisas que Deus está fazendo. Não tem vontade de colocar a sua vida diante do altar. Não tem vontade de orar. Não tem vontade de fazer as coisas de Deus acontecer na sua vida. Eu vou dizer, querido, nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus busca a Deus, busca a presença do Senhor. Nós não podemos parar nas nossas limitações. Isso quer parar é um conceito teu. Mas Deus não falou isso na palavra. Ele falou, avisa, querido, você avança, você não é um coitado. Você é o povo de Deus. Não vou te tratar como coitado. Vou te tratar como o povo mais feliz dessa terra, o povo mais poderoso dessa terra. Você tem um nome. Você tem uma marca de Cristo no teu coração. Você tem um selo, teu passaporte já está avistado para o céu. Está querendo mais o quê, querido? Está querendo elogio, tapinha nas costas, falar que você é bonito? Não é, tem uns que é careca, tem uns que tem cabelo, tem uns que é feio de funilaria, mas todos nós somos o povo mais bonito dessa terra. Amém? Não se preocupe com as coisas ruins, não. Se preocupe com aquilo que está dentro do teu coração. Deus não olha pela aparência, olha para o coração. Se esforce, crê em Deus, creia no poder da palavra,
Tem essa palavra dentro do teu coração, querido. Começa a pegar as flechas e golpear até quantas vezes? Mais de 6. Reconheça. Reconheça na sua vida o que está errado. Reconheça o que é peso na tua vida. Sabe, queridos, ninguém pode reconhecer o que você está passando, mas você pode. Você tem condição. Não é os outros que vão dizer o que você deve fazer, é você que tem que fazer. Nós precisamos apresentar a nossa vida diante de Deus, para receber a vitória do Senhor. Senão a vitória não virá sobre as nossas vidas, e seremos envergonhados. Mas como nós temos o Senhor no nosso coração, viveremos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, fique de pé, querido. Você que está passando por uma luta, por uma enfermidade, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar, como nós temos feito no culto da vitória. Você que tem uma enfermidade, nós temos orado pela Edna, temos orado pelo Fabinho, e vamos orar pela sua vida também, em nome de Jesus. Você também que está desempregado, querido, que precisa de uma porta de trabalho, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar, vamos apresentar diante de Deus a nossa luta nessa noite. Nós temos uma luta nesse lugar, e nós vamos começar a pegar essa flecha e começar a golpear. Sabe como nós golpeamos essa flecha, querido? Através da nossa oração. Comece a orar nessa noite, comece a buscar